Olá, meus amigos. Pessoal, é o seguinte, esse vídeo de hoje é particularmente polêmico. O título é Os Vendedores de Ilusão. E pessoal, é o seguinte, se existem vendedores de ilusão, é porque existem compradores de ilusão. E aqui eu quero falar para vocês uma lei que rege todos os mercados, que é a lei da oferta e a demanda. Eu quero que você analise essa lei como se fosse uma balança. Então, do lado tem a oferta, ou seja, o pessoal que está vendendo, e do outro lado o pessoal da demanda, o pessoal que está comprando. Então, gente vendendo e gente comprando, certo? Aí pensa na balança, certo? A balança sempre tende ao equilíbrio. Agora vamos supor que o pessoal que está aqui, do pessoal que está vendendo, certo? Tenha muita gente querendo vender, certo? Se tem muita gente querendo vender, a balança vai pender para baixo, certo? Aí o que acontece com o preço? O preço vai abaixar. E o que acontece desse lado aqui, do pessoal que está comprando? Eles vão ser estimulados a comprar mais. Por quê? Porque o preço desse lado aqui está baixo. Ou seja, o pessoal comprando mais faz a balança se equiparar, certo? Agora, é o contrário. Vamos pensar no seguinte. Tem muita gente querendo comprar, ou seja, muita gente querendo comprar. Faz a balança pender para esse lado, certo? E o que acontece com o pessoal que está ofertando desse lado aqui? Olha, o preço está ficando mais alto, certo? Então, esse pessoal aqui que está ofertando, que está produzindo, eles vão ser estimulados a produzir mais, a ofertar mais, né? Ofertando mais e produzindo mais, o que acontece? O preço vai baixando, ou seja, o preço tende ao equilíbrio, né? Então, essa lei da oferta e da demanda, ela tende ao equilíbrio, ao ajuste, ela se autorregula, né? Ela não precisa de mecanismos para tentar dar um jeitinho nela, né? Ela se autorregula pela lei da oferta e da demanda. Só que o que acontece, pessoal? Existem pessoas, né, pessoas inescrupulosas, pessoas que querem se aproveitar dos outros, né? E o que acontece? Eles colocam umas pitadinhas, uns mecanismos, né, para influenciar as pessoas a comprarem aquilo que elas não precisam, né? Às vezes elas querem pegar aquelas pessoas pelo medo, ou pela culpa, ou pela ganância, né? E estimular aquela pessoa a comprar algo, sabe? Então aqui eu quero falar com vocês, né, para que vocês realmente entendam como que funcionam esses mecanismos e para que vocês sejam motivados a comprar algo da forma correta. Tudo bem, pessoal? Então aqui é o seguinte, quais são os 3 mecanismos infalíveis para que essas pessoas, assim, esses manipuladores, gostam de usar para dominar as pessoas? Esses 3 mecanismos são o seguinte, são a culpa, o medo e a ganância. E pessoal, é o seguinte, aqui eu já faço um adendo, né, um parêntese. Por mais que eu vou falar de instituições religiosas, esse assunto, ele abarca todas as esferas. Isso acontece no nosso dia a dia, isso acontece na internet, isso acontece com youtubers, isso acontece com influenciadores digitais, em Instagram, né, em outras redes sociais, isso acontece em tudo quanto é lugar, certo? Só que no nosso exemplo aqui, eu vou estar falando desses mecanismos sendo usados em instituições religiosas, tudo bem? Aí qualquer coisa você vai imaginando aí nos cenários que adequam à sua realidade, tudo bem? Então, pessoal, o que acontece com esses mecanismos? Vamos supor que alguém está querendo fazer um mecanismo de culpa, né? Então esses mecanismos eles precisam de um start para poder dar um início, né? Para que esse mecanismo seja ativado. Então vamos supor que o start seja um problema de saúde, né? Imagina, né, um líder religioso, né, que ele sabe que às vezes teve um problema com um familiar seu, né, e ele vem com uma seguinte conversa, né, com uma seguinte intenção. Ele fala, olha, é o seguinte, eu fiquei sabendo, né, que você tem um parente que está há 3 semanas que estão com problema de saúde, e eu notei que você faz 3 semanas que você não vem aqui na nossa instituição religiosa, na nossa igreja, né? Você acha mesmo que isso é uma coincidência? Agora imagina a pessoa falando isso para você ou para alguém próximo de você. O que você acha, pessoal, que na hora que você recebe uma palavra dessa, o que acontece com o seu coração? Automaticamente vem um sentimento de culpa. Nossa, e não é que é verdade mesmo? Eu não tinha nem parado para pensar nisso. Nossa, é verdade, né? Olha, faz 3 semanas que eu não venho aqui na igreja ou na instituição aqui, e faz 3 semanas que o meu parente lá está com problema de saúde. Meu Deus, nossa. Automaticamente o sentimento de culpa invade o seu coração. E aí você acaba sendo o quê? Motivado, atraído por essas motivações erradas.
O que você quer fazer para redimir a situação? Automaticamente você tenta recompensar essa sua culpa com dinheiro. Aí você vai lá e dá uma oferta. Ou seja, para você tentar se dar, tirar esse sentimento de culpa do seu coração, você vai lá e dá uma oferta. Ou seja, você está agindo com uma intenção errada. Agora vamos supor que, beleza, o sentimento de culpa ele não te atinge, né? Você está ali, você é uma pessoa mais esperta, e aí o que acontece? Vem uma palavra mais ou menos em sentido de medo, né? Aí o que acontece? Está passando por um problema financeiro, vamos supor que o start do medo seja um problema financeiro, né? Aí vem um religioso, né, um líder religioso, e começa uma pregação, começa uma palavra falando assim: olha pessoal, você aí que está com problemas financeiros, que está atravessando um deserto financeiro na sua vida, é o seguinte pessoal, a gente precisa dizimar na casa de Deus, né, porque senão Deus não vai repreender o devorador, né, ele vai acabar consumindo todo o seu dinheiro e você vai ficar passando por crises e crises. Pessoal, se você receber uma palavra dessa e você está passando por uma crise financeira, o que acontece com você? Automaticamente você fica com medo. Você fica com medo de Deus não repreender esse devorador e você ficar passando por situação financeira ad eterno. Então o que acontece? O medo que faz você temer que Deus não repreenda o devorador faz com que você age de acordo com a intenção daquele pregador, aquele religioso está falando. E aí você vai lá e dizima. Por quê? Porque você está temendo que Deus não repreenda o devorador. Rapaz, Deus te ama. E aí o que acontece? Por causa desse sentimento, dessa motivação errada, você vai lá e faz um ato. Ou seja, você está sendo atraído por uma motivação errada. Agora, vamos supor que você não é pego nem pela culpa e nem pelo medo. Aí chega um momento na sua vida que você tem objetivos, um propósito, uma viagem, né? Às vezes comprar um carro, alguma coisa assim, e você quer o quê? Você tem uma necessidade de ganhar mais, né? Aí imagina o seguinte, pessoal, imagine que às vezes ali tem um pastor, né, que às vezes chama alguém ali para dar um testemunho, né, que às vezes, muitas das vezes é um testemunho, né? Aí aquela pessoa fala: olha pessoal, é o seguinte, eu estava na lama, eu estava numa situação muito difícil, mas Deus me abençoou, aí agora eu tenho casa, carro, né, minha vida está mil maravilhas. Automaticamente, na hora que você olha aquele testemunho, o que você acha? Você fala: nossa, se Deus fez na vida desse cara aí, dessa pessoa, vai fazer na minha vida também. Ele não é melhor do que eu? Aí você começa a se comparar, ou seja, você começa a ser atraído pela ganância. E você esquece que o quê? Que o testemunho, ele é um retrato, uma fotografia muito rasa de sucesso de alguém, não replicável aos demais. Ué, Daniel, mas por que não é replicável se todos nós somos filhos de Deus? Não é replicado, pessoal, porque há circunstâncias incontroláveis e circunstanciais que tornam essa cópia do processo simplesmente inatingível. É inatingível, então o que acontece? Você tem que respeitar o seu processo, você tem que respeitar o seu crescimento e não tentar copiar o crescimento de outro. Então, é muito específico o que uma pessoa viveu, para aquilo que você vai viver e para aquilo que uma outra pessoa vai viver. É muito específico. Dificilmente uma realidade de um vai se adaptar completamente à realidade de outro. E a gente acaba sendo atraído por esse tipo de ganância. Opa, se aconteceu na vida de determinada pessoa, vai acontecer na minha vida também da mesma forma, ou até mais. E pior, às vezes o que acontece? Às vezes o líder religioso, né, em cima disso aí, em cima desse testemunho, que às vezes é um testemunho, né, toda aquela situação, né, melodramática. Aí o que acontece? Aí vem ele e fala: olha pessoal, é o seguinte, vocês estão vendo esse testemunho aí? Isso aí é um sinal que vocês precisam abençoar, né, plantar na casa de Deus. E aí é o seguinte, quando você planta, você colhe 30, 60, 100 vezes mais. Ou seja, automaticamente a ganância entra de novo. Porque quem não quer plantar e colher 30, 60, 100 vezes mais? E aí você acaba sendo atraído pelas motivações erradas. Ou seja, se não é pego pela culpa, é pego pelo medo. Se não é pego nem pela culpa e nem pelo medo, é pego pela ganância. Pessoal, não deixa esses mecanismos controlar a vida de vocês. E entenda o seguinte, só quem é livre de verdade prospera, pessoal.
Porque prosperidade não tem nada a ver com dinheiro, pessoal. Prosperidade tem a ver com propósito, tem a ver com coração. E olha, é Jesus que fala isso. Deixa eu falar um negócio para vocês. Jesus não veio proibir de forma nenhuma, nem dízimo, nem oferta, nem nada disso. Jesus não veio proibir. Só que ele fez o seguinte, ele questionou a intenção. E tem algumas passagens bíblicas que Jesus deixa claro isso. Tem uma passagem que está Jesus e ele observa uma viúva pobre, né? E ele está vendo ali as pessoas ofertarem ali na casa de Deus e as pessoas ricas estavam ofertando daquilo que sobrava. E a viúva pobre, ela ofertou uma moedinha, às vezes uma moedinha que não valia nada, mas para ela era tudo. Ou seja, ela estava ofertando tudo aquilo que ela tinha, o coração dela. Tá vendo a diferença, a intenção? E outra coisa, num outro momento, Jesus e os fariseus hipócritas, Jesus viu que esses fariseus, eles dizimavam, de tudo que eles ganhavam, eles dizimavam, né? Só que eles se esqueciam das coisas importantes da lei, que é da fé, que é dos bons propósitos. Ou seja, não adiantava fazer uma coisa e não obedecer a outra. Por quê? Porque Jesus estava questionando a intenção. Pessoal, o que importa é a intenção. Então o problema não são os vendedores de ilusão, o problema somos nós, às vezes aquelas pessoas que estão comprando esse tipo de ilusão, né? É você que tem que ter a sua mente completamente transformada e não deixar ser influenciado por motivações erradas. Ah, Daniel, mas como eu faço? Como eu faço para poder não ser guiado, não ser controlado ou pela culpa, ou pelo medo, ou pela ganância? Pessoal, é simples. É o seguinte, quem está sendo guiado pelo medo, pela culpa ou pela ganância, eles estão sendo guiados, a vida deles está fora do lugar, né? Então o que acontece? O problema é só que as coisas estão fora de lugar. A gente precisa ajustar as coisas, certo? O mecanismo precisa funcionar corretamente. E aí é o seguinte, você vai trocar a culpa pela resiliência. Pensa no exemplo dos problemas de saúde, né? Então, às vezes, aquele problema de saúde que aconteceu com o seu parente lá é um estímulo para que você faça o seguinte, para que você cuide da sua saúde, você estimule eles a cuidar da saúde deles, vocês terem uma alimentação mais saudável, ou seja, é um alerta para vocês. E aí, esse problema de saúde se torna uma resiliência, você sai desse problema mais forte. A própria palavra de Deus fala, quando estamos fracos, aí é que estamos fortes, porque nós vemos o poder de Deus se aperfeiçoando na nossa fraqueza. Troca a culpa pela resiliência. Agora o medo. Você vai trocar o medo, esse medo de perder, esse medo de achar que Deus não vai te abençoar, não vai repreender o devorador, pelo amor. E entender que Deus te ama acima de todas as coisas. Deus não quer que você tenha problema financeiro. Isso é coisas que colocam na cabeça de vocês, pessoal. Não, entenda que o amor de Deus é maior do que todas essas coisas. E fique com seu coração cheio do amor de Deus, porque aí o seu coração limpo, ele vai te direcionando o caminho, ele vai te direcionando qual direção tomar. E aí, a ganância. Para você não ser traído pela ganância, pessoal, faz um curso de educação financeira. Aí você vai entender como que você poupa, como você investe. Ou seja, quem está sendo pego por esses mecanismos, eles só estão com as coisas fora de lugar, né? Então se ajusta as coisas e faz com que elas andem da forma correta. É isso que precisa acontecer. E olha aqui, para finalizar, olha para você ver como que é interessante a Bíblia. A Bíblia tem 2 livros que eles são livros práticos, né? Livros do dia a dia que você pode pegar e ter várias ideias do dia a dia, como que funcionam as coisas no dia a dia. E esses livros são Provérbios e Eclesiastes, pessoal. E olha para você ver, tem 31 Provérbios e 12 Eclesiastes. É como se Deus estivesse falando assim, olha, 31, um Provérbios para cada dia do mês e um Eclesiastes para cada mês do ano. Ou seja, pessoal, não despreze o conhecimento bíblico. Entenda o conhecimento bíblico, apegue a esse conhecimento e se livre desses mecanismos, se livre desses vendedores de ilusão. Pessoal, por esse vídeo era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like no vídeo, se inscrevam no nosso canal e nos encontramos em breve. Um grande abraço, até mais!